Mas o que vocês têm contra o ovo da Páscoa? Nós não temos nada contra o ovo de Páscoa. Nós não temos nada contra dar presente uns para os outros. Pelo contrário, nós temos contra tirar o foco da nossa fé para colocar algo totalmente religioso dentro da religião do mundo, a religião do capitalismo, onde as pessoas são levadas a viverem uma fantasia que não os mostra o verdadeiro sentido das coisas. Nesta noite eu quero propor junto com os irmãos, vamos ver se vai dar certo. Irmã, me ajuda aí fazendo um favor. Isso. Nós estaremos colocando diante dos irmãos a verdadeira Páscoa. Sempre nessas épocas nós olhamos para os supermercados e às vezes ficamos apaixonados com aquele chocolate. Inclusive alguém ganhou algum dia na vida um ovo da Páscoa da Cacau Show? Alguém já teve esse privilégio, né? São para poucos. Eles até me cobraram, eu falei, espera passar a Páscoa que eu compro num preço mais barato. Não somente por causa disso, irmãos, mas o mais importante é que nós sabemos que aquilo ali não passa somente do chocolate. Nós não vamos sacrificar nada mais, nada menos do que já foi sacrificado na cruz do Calvário, em amor à minha vida e em amor à sua vida. Então a verdadeira Páscoa, ela tem por objetivo, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, Êxodo, capítulo 12, marca na sua Bíblia, porque alguém vai te perguntar: vocês cristãos não comemoram a Páscoa? Pelo contrário, a Páscoa para nós tem um significado muito mais amplo, muito mais abrangente do que a comemoração que nós vemos. E muitas vezes, irmãos, você vai no supermercado, você olha para as famílias nessa crise financeira, como gastando um recurso que eles não têm para fazer uma comemoração que não passa de comercial. Um ovo de Páscoa, mais ou menos tamanho médio para o tamanho grande, ele é na faixa de 40, 70 até 120 reais. Pensa comigo, na sua casa você vai dar um ovo para sua esposa, um ovo para o seu filho, um ovo para o seu outro filho, e nessa brincadeira vai quase a metade do seu salário. Que adianta comer chocolate num dia e passar fome o restante do mês? Então nós cristãos, não é que não gostamos das coisas, nós só temos conscientização daquilo que nos é ensinado pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus em Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 7, os irmãos abriram aí para conferir, que eles vão te perguntar: da onde vocês tiraram essa ideia? Da palavra de Deus. A Páscoa é um plano de Deus para tirar da mente das pessoas que nós somos escravos do pecado. Como no passado o povo de Deus era escravo no Egito, mas a Bíblia nos fala que o povo havia deixado o Egito, Deus havia restaurado o povo. Então necessitaria de ter um memorial que marcasse aquela vitória. Daí Deus havia prometido que exterminaria todos os primogênitos da casa daqueles que não fizeram da Páscoa o seu marco histórico. A Páscoa é o dia que você levantou a mão na igreja e aceitou Jesus como seu Salvador. Você lembra quanto tempo tem isso? Quantos anos você entregou sua vida para Jesus? Esta foi a sua Páscoa. Lá no texto bíblico, em Êxodo 12, do 1 ao 7, ali onde Deus estava dando libertação para o seu povo, que estava há mais de 400 anos escravos na mão do Egito. Então, Páscoa é o sentido que Deus nos dá para lembrar-nos da libertação que Ele nos deu sobre o pecado. O dia que eu aceitei Jesus, como nós cantamos aqui, a minha vida mudou. O meu caminho não é mais o mesmo. Hoje eu acredito na palavra.
Eu acredito no poder do sangue que me libertou da morte para a vida. Isso é Jesus, isso é Páscoa. Isso que significa para nós. Eu pergunto para você, qual que você prefere? Um ovo da Páscoa da Cacau Show de 120 conto, ou a libertação de Cristo Jesus? Fico triste, porque eu sei que muitos preferem o ovo da Cacau Show. Fico triste. Nada contra. Um dia eu também comerei deste ovo. Mas uma coisa eu sei: será que um dia você vai experimentar a libertação de Deus através de Cristo sobre a sua vida, através da sua morte para este mundo e um novo nascimento para Cristo Jesus? Este é o sentido que Deus nos dá na Páscoa. O texto diz o seguinte, Êxodo 12, do 1 ao 7. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Verso 3. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer um animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. E na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Então Deus traz orientações específicas para que o povo pudesse estar comemorando a Páscoa. A libertação precedia este ritual. Exemplo, eu estou pensando, lendo o texto e pensando, quanto pesa um carneirinho mais ou menos de 1 ano? Alguém que é da roça aí, tem conhecimento na área? Quanto? Uns 15 quilos. Para uma família comer 15 quilos de carne numa sentada, só se for a família do Odailton, né, que mais ou menos uns 20 pessoas, a família do Serginho, né, que é quase uns 20 também, mas nem com muita fome. Imagina lá em casa matar um carneirinho para 3 pessoas. Aí, então, já que você não come, quem mora perto de você? Tem a Maria Helena. Então, Maria Helena, vamos juntar minha família com a sua. Ô pastor, mas é muita carne ainda. Então vamos supor, ali mais perto tem a irmã Lenice e o Zé Bibiano. 15 quilos de carne para 3 famílias, é muito ou pouco? Depende da fome, né? Então vamos chamar o Jorge, que mora ali perto também. Então 4 famílias. E você pensa nas famílias que moram perto da sua casa. Vocês iriam fazer este ritual para preceder a saída do povo para o Egito. Então a Páscoa nada mais nada menos é algo que Deus planejou para proteger o seu povo. Aquele carneiro Deus colocou para ser simbólico ao seu filho, que iria ser entregue no madeiro para morrer no meu lugar e no seu lugar. Deus instituiu a Páscoa. Deus marcou o mês. Qual que era o mês? Alguém lembra? Primeiro mês. Qual que era os dias que teria que guardar? O 14º. E o cordeiro tinha que ser mais ou menos de quanto tempo? Podia ter defeito? Isso. Depois que vocês matassem o cordeiro, qual que era a orientação? Guardar e comer o cordeiro. E no dia da libertação do povo, onde o anjo da morte iria passar para pegar todos os primogênitos do Egito. Alguém lembra quando Moisés nasceu? O que o faraó fez com os primogênitos de Israel? Alguém lembra? Mandou matar todos eles. E isso passaram-se anos. No dia que Deus foi libertar Israel da mão do Egito, o que Deus fez? Aqueles que me aceitarem vão poder participar desse memorial. E os que não me aceitarem
vão ter o seu primeiro filho morto. Por quem? Pelo anjo da morte. E o anjo da morte, ele existe até hoje, irmãos. Nessa época de feriado prolongado, ele anda solto. Ele mata um, mata outro. Ele vai levando os desavisados para a morte. E muitas vezes nós perdemos entes queridos, porque eles não querem viver a comunhão com Deus. Eles querem viver uma vida libertina. E muitas vezes bebe, pega no volante, mata os outros, se mata e deixa as famílias tristes, chorando e sofrendo. Então o texto nos fala que Deus, ele precisava desse memorial feito para que as pessoas pudessem observar os mandamentos do Senhor. Pelo que eu vi, os irmãos guardaram direitinho o que está aqui em Êxodo capítulo 12. Então Deus tinha em mente diferenciar o seu povo de um povo que não era seu e que não fazia a sua vontade. Então o povo de Deus, imagina que isso aqui é uma porta. Eles iam passar o sangue na lateral e aqui no alto, onde o anjo iria sair naquela noite, onde ele visse o sangue do cordeiro na porta, ali era o povo de Deus, e ali eles não mexeriam. Por isso que muitas vezes o povo não entende. Acontece muita desgraça neste mundo, mas a minha casa, a sua casa, tem o sangue de Jesus. Nós somos guardados, somos protegidos por Deus, irmãos. Por isso que não acontece muita coisa com o crente, porque o crente tem o próprio Deus guardando e vigiando a sua vida. Porque a Bíblia nos fala: se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha aquele que vigia. Então é Deus que nos guarda. Deus é nossa sombra à nossa direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. É o Senhor que nos guarda. O Senhor é o guarda de Israel. Então nesta noite de Páscoa, onde o povo estava saindo em libertação, eles não poderiam sair por lá de fora. O que vocês lembram da pregação sobre qual que é o nome daquela mulher aquela prostituta que não foi destruída na cidade de Canaã? Alguém lembra? Raabe. O que tinha pendurado na janela dela? Um pano vermelho. Simbolizava o quê? O sangue de Cristo. Quando nós falamos, meu irmão, minha irmã, você precisa entregar sua vida para Jesus, para que a sua vida tenha o sangue do Cordeiro. Quando você passa pela rua, as pessoas sabem que você é diferente. Quando você anda no meio do seu trabalho, você vai no MAC ou no ABC, ou você vai no açougue, na padaria, todos sabem que você é alguém que tem uma diferença. E a diferença é o sangue de Jesus na minha vida e na sua vida. E isso, irmãos, não tem ovo de Páscoa que pague. Por isso que nós não ficamos na fantasia. Inclusive até me pediram, me dá um ovo de Páscoa. Eu falei, 2 ou 1, eu te dou antes da Páscoa ou depois da Páscoa. Mas no dia você pode esquecer. Entendeu? Porque o nosso negócio não é o preço, é a fantasia, a ilusão. Nós crescemos acreditando nessas coisas. Eu quero até falar mais e com pesar no coração. Até quantos anos você parou de acreditar em Coelhinho da Páscoa? Alguém pode me ajudar aqui? Até quantos anos você acreditou em Faro do Dente? Até quantos anos você acreditou que Papai Noel vinha na noite do Natal colocar presente na sua janela ou na árvore de Natal? Até quantos anos? Tem muitos aqui que ainda acreditam nisso. Como eu falei semana passada e retrasada, quando nós andávamos buscando em horóscopo a direção da nossa vida, a igreja ela tem uma responsabilidade com o cidadão. E ela não pode enganar o povo, ela tem que pregar a palavra. Então a Páscoa para nós tem um significado muito maior, porque o sangue do Cordeiro que protegeu o povo de Deus do anjo da morte. É o sangue do Cordeiro que protege eu e você nessa nossa Nova Serrana, tão perigosa que nós sabemos. Quando você vai nas cidades circunvizinhas, o povo, quando você fala, eu moro em Nova Serrana, você vê o desespero na face das pessoas, como se você morasse no lugar mais perigoso do mundo. Eu não sei, porque nós moramos aqui, nós vamos para a igreja, da igreja vamos para o serviço, do serviço para casa, e aí vice-versa. Vão no culto no lar, faz uma vigília na roça. Você não encontra crente em quebrada. Nós não vemos tanto perigo assim. Mas nós tivemos oportunidade de ser assaltados na porta da própria casa. Os irmãos tiveram oportunidade de ser assaltados
vindo para a igreja e indo embora para casa. Então quer dizer que o lugar é perigoso, mas nós temos a proteção que vem do alto. Nós temos o sangue de Jesus que nos protege de todas essas coisas. Então a palavra Páscoa, ela quer dizer passar por cima, ou seja, a palavra Páscoa, ela quer dizer uma passagem da vida de escravidão para a vida em Cristo, para uma vida de escravidão na mão do Egito, agora para uma vida de liberdade, como nós temos pregado no livro de Números e no livro de Josué. Uma vida onde Deus te deu uma nova oportunidade. Então, o homem, ele tinha separado de Deus através da desobediência. A Páscoa mostra que ele morreu para este mundo e agora ele está nascendo para uma nova vida, uma nova oportunidade ao lado de Deus. Ou seja, o sangue de Cristo passado em sua vida livrou-o da morte, do pecado, para salvá-lo para uma morte em Cristo Jesus. Jesus morreu para simbolizar a morte que eu e você deveríamos morrer para o mundo e ter uma nova vida em Deus. Então, irmãos, outra coisa, o sangue deste cordeiro, ele era para poder nos proteger, como fala no verso 7. Quando você está numa luta muito grande, quando o demônio está te perseguindo, quando você está sonhando que o diabo está te sufocando, alguém já sonhou com isso aqui? O que você fala? O sangue de Jesus tem poder. O diabo sai correndo. Quando você está numa luta muito grande, você clama por quem? Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. E o diabo sai correndo. Quando você vê a sua vida quase sendo destruída, você clama pelo nome de Jesus e Jesus te dá proteção. Porque a Bíblia nos fala que tanto no céu, na terra e até mesmo debaixo da terra, o nome de Jesus vai fazer com que todo joelho se dobre. Satanás vai dobrar o seu joelho diante de Jesus. Por isso que quando nós clamamos por este nome, nós sabemos que através desse sangue nós temos o poder de viver uma nova vida em Cristo. Hoje não tem vício, hoje não tem mulherada, hoje não tem futebol, hoje não tem dinheiro, hoje nós somos libertos. O crente, ele não se apega em nada. Se você vê um crente muito agarrado com as coisas, fala com ele: Jesus quer te libertar. Jesus quer te libertar. Porque o crente, quando ele vai sair do mundo de pecado para o mundo que Deus nos oferece em Cristo Jesus, ele tem que deixar suas bagagens pecaminosas para trás. Nu você veio para este mundo. Você nasceu nu, banguelo, careca. Você não sabia falar nada. Viveu uma vida fazendo o que você tinha vontade. Encontrou a palavra de Jesus. Para você nascer no mundo espiritual, você também tem que nascer nu. A sua alma tem que estar pura. E você não pode levar nada da sua velha vida para o novo nascimento. Quando você morrer nesta terra e subir para o céu, você também sobe nu. Porque lá para onde você vai, você não precisa levar nada daqui para baixo. Então a verdadeira Páscoa nos mostra o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você. Então, irmãos, não tem nada a ver você colocar diante das pessoas uma mentira e fazer com que a igreja viva na mentira. Tem muitas igrejas que nesse dia faz um ovo de Páscoa e entrega para cada criança. Nada contra o chocolate, já foi falado, mas a igreja não pode pregar mentira. Lá no Êxodo 12, não houve chocolate, houve sangue. Sangue do cordeiro pendurado na porta, passado na porta. Não houve preço em dinheiro, nem exploração comercial. Houve obediência e fé para passar o sangue nas ombreiras das portas. Hoje nós falamos a mesma mensagem. Se você não aceitar Jesus como seu Salvador, o inimigo vai bater na porta da sua casa e você não vai ter proteção nenhuma contra ele. Por isso que você vê na casa de muitas pessoas a desgraça morando lá dentro. E a pessoa não tem como se libertar, porque lá na porta dela não tem os umbrais, dentro dela não tem Jesus Cristo. E lá em Apocalipse nos fala: eu estou batendo na porta, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro. E muitas pessoas preferem viver a mentira, tendo todo o conhecimento da verdade. Mas o povo de Deus é instruído: meu filho, obedece ao Senhor, obedece a tua palavra. Caso contrário, você vai pagar um preço muito alto.
Uai, então, pastor, eu vou mudar minha vida. Meu irmão, muda a sua vida. Deus vai pesar a mão sobre a sua vida, se você não mudar. Uai, pastor, é desse jeito? É. Meu irmão, se você cair na mão do diabo, Deus te livra. Agora imagina se Deus descer a mão sobre você. Quem é que te livra? Tem muita gente que vai no pó, vai na cova, vai no fundo do poço, para poder aprender aquilo que ele poderia aprender no ouvido, aprender no amor. Nós somos instruídos. O nosso povo não é um povo doido. Pelo contrário, nós gostamos do mundo, mas nós não nos misturamos a ponto de perder a nossa fé. Então houve obediência para poder fazer o que Deus havia pedido. Passe o sangue na porta, para que o anjo da morte não entre na sua casa. Dói, meus irmãos, o coração quando você vê famílias que só precisam, meu pai, de pagar água, luz, aluguel, essas coisas, tirando 200, 300 reais, gastando sem poder, para poder fazer a máquina do comércio funcionar. Quanta gente está enriquecendo nas costas do coelhinho da Páscoa, imagina? Quanta gente. O que tem coelho a ver com Páscoa? Alguém me ajuda? Da onde saiu essa conversa?